Olá, sejam muito bem-vindos a este canal. Meu nome é Jaqueline Tavares e eu sou terapeuta naturopata, terapeuta holística e analista corporal. Neste vídeo, gente, eu quero estar compartilhando com vocês várias experiências minhas, íntimas, para que você possa fazer uma reflexão e se analisar e ser verdadeiro com vocês. Fatos que eu vou compartilhar aqui, eu não compartilhei durante 6 anos de canal. E quem me segue aqui desde o início sabe que eu estava numa busca, que eu comecei esse canal numa busca intensa, né? Por curas, né? E a cura era física. Eu precisava do meu cabelo de volta, eu precisava da minha pele de volta, eu precisava me sentir Jaqueline física novamente. E quem me segue aqui no canal sabe que eu conquistei esse objetivo compartilhando tudo que eu ia aprendendo com vocês. E agora eu estou numa fase de autoconhecimento, algo incrível e extraordinário. Mais do que tudo isso, é curador, tira de nós mágoas, faz a gente entender por que a gente agiu daquela maneira naquele momento com aquelas pessoas, por que os meus filhos são assim. Saber como a gente é, de fato, muda as relações, muda a sua carreira profissional e tantas outras coisas. E eu espero que você pegue essas minhas experiências e analise como você está hoje. Afinal de contas, você sabe quem você é? Você sabe por que você tem esse peso no peito? Essa angústia que pesa as suas costas, que te faz andar assim? Assim, sendo tão mal-humorados, sendo tão irritadiço, né? Então, às vezes, você tá no trânsito tranquilo e de repente você solta um grito terrível. E aí a outra pessoa fica tão assim, angustiada, e aí fica um gritando com o outro, um gritando com o outro, e aí, de repente... Mas você estava tão calma, estava ouvindo um som tão gostoso e de repente se explodiu dessa forma. Por quê? Por quê, né? E esses porquês eu tenho compartilhado muito com vocês nas lives de domingo, às 18 horas. E esses pedacinhos, né, que eu vou compartilhar com vocês aqui, já é uma coisa mais programada, uma coisa mais analisada. E agora eu vou expor para vocês, né, quem eu sou e como eu estou chegando em níveis de autoconhecimento a ponto de ajudar outras pessoas. Não só se autoconhecer, mas também entender por que funciona da forma que funcionam, né? Por que tem tanta vontade de conquistar um amor, tem tanta vontade de viver uma paixão, tem tanta vontade de ter um relacionamento abençoado, uma família perfeita, mas eu só me lasco, a pessoa só se lasca, a pessoa só arruma traste, seja feminino ou masculino. E aí, por que é isso? Por que eu tenho tanta vontade, tanto desejo de ser rico e não saio dessa pobreza? Por que eu tenho vontade de ser uma pessoa malhada, forte, gostosa, e eu tô engordando cada vez mais, ou secando cada vez mais? Por que tudo isso? Né? Então, hoje eu me sinto, não só me sinto, mas eu recebo, né, relatos de pessoas que trazem, né, todo essa gostosura de se autoconhecer, se entender e se deixar levar por suas escolhas conscientes. Então, vou compartilhar com vocês, né, que eu, Jaqueline Tavares, até meus 5 anos de idade, passei pelos todos os traumas que eu já expliquei para vocês aqui. Não só as dores, né, são as dores, mas essas dores me traumatizaram muito, me deixaram muito angustiada. Mas depois dos 5 anos, isso tudo, esses traumas aconteceram pelo ambiente que me colocaram, né? Mas é claro que eu fiz escolhas dentro desses 5 anos. E as escolhas, intencional ou não intencional, eu as fiz, né? Que me levou a fatos que eu só vim entender depois dos 40 anos. Então,
depois desses traumas, dessas dores, dessa felicidade, porque não foi só tristeza, teve felicidades também. E aí, o que que acontece? Eu me vi numa família muito tradicional, onde tem papai, tem mamãe, tem os irmãos, e era uma família abençoada. Porém, como todas as famílias, né, tem seus problemas, e um dos maiores problemas que eu vivenciei foi pobreza e conflitos. Então, assim, era muito conflitoso o relacionamento dos meus pais e era muito conflitoso o meu relacionamento com os meus irmãos. Primeiro porque eu não me sentia, né, inicialmente, eu não me sentia parte deles, eu me sentia rejeitada, me sentia assim meio que excluída, né, principalmente pelo meu pai. Mas, no entanto, eu me dedicava muito a essa família, né? Eu amava demais, sempre orei. Mesmo não tendo uma religião, eu sempre tinha um mantra ao dormir, né? Que era para Deus abençoar minha mãe, meu pai, e falava o nome dos meus irmãos. E aí, quando eu completei 16 anos, foi momentos de descobertas, nossa, foi assim maravilhoso, né? Eu vivenciei uma das coisas mais fantásticas para uma mulher, que é uma mulher, principalmente uma mulher rígida, né? E oral é de ser escolhida por alguém e ser amada por esse alguém a ponto desse alguém sufocar a gente, né? Só que a minha mãe não aceitava, minha mãe não queria, não queria de jeito nenhum, e ao mesmo tempo não queria que eu ficasse com esse rapaz, e ao mesmo tempo minha mãe começou a preparar casamentos para mim, né? Então ela queria que eu casasse, ela tentou arranjar casamentos para mim aos 16 anos. Isso é surreal, né, para mim nos dias de hoje. Antes do autoconhecimento familiar, eu achava surreal. Mãe, a gente já não tá mais... Eu pensava, né? Mas eu era obediente. Sempre fui uma filha muito obediente, mas rebelde. E aí, a minha mãe arrumou um namorado pra mim. Comecei a namorar esse rapaz. E esse rapaz, a gente apresentou pro meu pai. Meu pai, muito moralista, né? Muito... Tudo que querem impedir que as pessoas sejam hoje, ele era. Pelo menos era o que eu via dele, né? Então, era um cara que não queria que eu andasse com ninguém, queria colocar toda a família dentro de uma jaula, né? E trancava as portas. Esses dias encontrei uma vizinha, ela comentou comigo, nossa, eu lembro que na sua infância e adolescência, seu pai colocava o cadeado para vocês não sair, você trancava vocês aí dentro de casa e levava a chave. E a gente ficava aqui conversando do lado de fora, e quando perto do seu pai chegava, vocês corriam, né? Porque o pai não podia ver vocês conversando com a gente. Então, era assim, era muito protetor, sabe? Talvez seja protetor, ainda não fiz análise em relação a ele, porque, gente, 45 anos de análise é muita coisa, né? E aí, era assim que eu fui criada, então eu estou fazendo análise a meu respeito. E aí, quando eu fui apresentar esse namorado pro meu pai, foi no domingo à tarde, nós sentamos no sofá, olha, a imagem veio aqui pra minha cabeça. E aí, ele pegou e falou assim, ó, o desejo, falou pro meu namoradinho, né, que era bem mais velho do que eu, inclusive, mais velho assim, uns 7, 8 anos, né, pra quem tinha 16, namorar um rapaz de 23, 24 anos era um absurdo, né, ele era um adulto. E aí, o que que aconteceu? O meu pai pegou e falou assim, olha, vocês vão namorar, você vai pegar lá na escola, você é da escola 7, vocês ficam aqui em casa até as 8 horas, e depois eu não quero mais ver você aqui, tá? E vocês têm um tempo aí para vocês se conhecerem e casar, porque o meu sonho é levar todas as minhas filhas no altar casadinhas. E aí foi, né, eu achei surpreendente, porque meu pai, ele ficou assustado, virou a cara pra mim, que ele não era muito de falar, mas ele era de virar a cara, fechar a cara e não conversar mais com você. Fechou a cara pra mim, virou e tal. Mas a minha mãe e meu pai estavam vivendo um processo de separação, e esse processo de separação foi associado muito a mim, né, porque eu arrumei esse namorado, e agora
precisava casar, né? Para que a minha mãe se juntasse de novo com meu pai ficasse com a minha mãe, porque eu arrumar um namorado agravou ainda mais a situação deles. Porque meu pai não aceitava, eu era muito jovem, etc, né? Só que aí um dia meu pai chegou, era umas 8h30 da noite, e o que que acontece? Meu namorado estava comigo conversando, a gente estava conversando, e o meu pai chegou e meteu a mão na minha cara. Ele encheu a mão na minha cara, no meu rosto, né, na frente do meu namorado. E o meu namorado ficou... E aí eu, tipo assim, eu olhei pro meu namorado, eu fiquei sem reação, meu namorado também, e o meu pai ficou assim, começou a falar um monte de coisa, né, que eu não lembro, mas está no meu inconsciente ainda, não trouxe a consciência, mas está aqui no meu inconsciente. E aí eu peguei, assim, olhando aquilo, eu falei, você não vai me defender, palhaço? E eu olhava pro meu pai, você me meteu a mão na minha cara na frente do meu namorado? Ah, não vai ficar assim. Aí eu peguei, sabe, surgiu assim uma Jaqueline que eu não conhecia até aquele momento, expulsei meu namorado, falei, vai embora, depois a gente conversa. E agora a gente vai conversar. Eu falei pro meu pai, nunca tinha levantado a voz pra ele até aquele momento. E aí ele pegou e falou assim, vai conversar o quê? E começou uma briga. Aí ele começou a xingar a minha mãe, falar umas coisas horrorosas a respeito da minha mãe. E você é filho, né? E não importa como é a sua mãe, você vai defender sua mãe. Foi o que eu fiz. E no meio dessa briga ele pegou e falou assim, então, ela sabe que eu não sou o pai dela? Gente, eu tava poderosa. Tava assim, eu tava vivendo aquele momento em que eu gritava, que eu chorava e que enfrentava o meu pai. E de repente esse cara todo não era meu pai. Pra ver. Aí tava lá em cima, puf, desci assim, sabe? Nessa que eu desci. Só que eu sempre fui uma pessoa de me sentir, sabe? Saber, curtir os sentimentos. E aí desceu e eu sentindo tudo aquilo, eu falei, isso tá surreal. E aí eles começaram a brigar, eu saí da briga, né? Então, rígido, né? A briga e eu triangulando. E aí eu fiquei quieta e assim, saiu muitas lágrimas de mim, né? Começou a sair muitas lágrimas de mim. E eu não entendo, até hoje eu não entendo por que eu chorava tanto, ainda preciso fazer essa análise. E aí o que que acontece? No meio dessa briga, ele pegou e virou, eu peguei e comecei, aí ele pegou e, eu sei que foi uma briga, e no meio dessa briga, ele virou assim e falou assim pra mim, graças a Deus, o meu sangue, o seu sangue imundo não corre na minha veia. Graças a Deus, o seu sangue imundo não corre na minha veia. E tipo, eu falei, o que tem a ver o sangue? Sabe, eu assim, vazia. Aí eu peguei, só chorava, nesse de só chorar, não responder mais, acabou a briga, né? Então aí ele pegou e começou... mas aí depois que acalmou, que ele percebeu que eu não estava mais brigando, minha mãe saiu, e aí ele pegou e falou assim, mas o importante é que pai é o que cria, não é o que tem sangue. Cara, ele acabou de falar pra mim que o meu sangue era imundo. Segundo, agora ele fala que pai é o que cria, não que... Então, quer dizer, ele tirou toda a autoridade dele e agora ele vem querendo impor a autoridade nele? Aqui, ó. Pensa numa Jaqueline que é hoje. Mas bem no início, né? Nasceu a Jaqueline que é hoje. Aí eu saí desse ambiente e passou-se o tempo. E nessa de se passar o tempo, né? O tempo que eu digo dias, né? Quando a gente é novinho, o tempo assim é tão longo. E aí passou uns dias, desses dias que passaram, a minha mãe ficou muito mal, mas assim, mal ao extremo, né? Nesse momento, uma das coisas que eu mais senti foi raiva da minha avó, né? Muita raiva, ódio extremo da minha avó. Eu queria que minha avó estivesse viva, porque eu ia destilar toda a minha raiva nela. Porque ela mentiu pra mim e me fez amar aquele homem como se ele fosse meu pai, ela sabendo de tudo. E esse homem não foi um bom pai pra mim. E eu tinha que obedecer e me submeter a esse homem, porque o pai que nem esse você não vai ter. E não tenho mesmo. E aí o que que acontece? Conversando com a minha mãe, e eu queria saber quem era meu pai. E a minha mãe pegou e falou assim, olha, eu não sei nada do seu pai. Não sei nada do seu pai.
A única coisa que eu sei do seu pai é que ele era amigo que o nome dele falou o nome dele, e que eu conheci ele no bailinho de carnaval. Nesse bailinho de carnaval saí com ele, e nesse único dia de bailinho de carnaval eu engravidei de você, né? E então é isso, é só isso que eu posso te dizer no momento. Ela falou, claro que ela falou muitas outras coisas, porque ela tava com muita coisa engasgada, então eu virei assim um conforto para ela, né, de falar, graças a Deus, agora você sabe, vou te contar tudo. Então ela me contou tudo assim de uma maneira muito guardada, sabe? Tudo que a gente guarda por muito tempo, quando a gente põe para fora, ele sai com muitos sentimentos, ele sai com muita, sabe, muita sujeira. Então, assim, eu só ouvi isso numa quinta, né? Eu estudava à tarde, isso foi de manhã. Aí fui para a biblioteca com umas amigas. No dia seguinte, fui numa biblioteca com umas amigas e eu conversei, falei tudo para as amigas, né? E as amigas falaram assim: ó, se você acha que seu pai mora em tal lugar, vai lá atrás dele, né? E eu peguei, saí da biblioteca e fui. E encontrei o meu pai biológico, conversei com ele, vi quem ele era, sei quem ele era daquele momento, talvez mudou, nem sei se está vivo, né? E passou-se o tempo. E passou-se o tempo. E passou-se o tempo e nunca me fez falta, nem o pai que me criou e nem o pai biológico me fez falta. Porém, né, sem me fazer falta, ficou um vazio muito grande em mim, né? E esse vazio, ele foi se prolongando, claro que com outras situações se repetindo parecidamente com essas, e aí foi indo até que chegou o dia, né, que eu compartilhei aqui nesse card. Eu vou deixar o card aqui do vídeo, onde eu falo que eu tomei um tiro e fui atropelada na mesma semana. Então, até chegar nesse ponto, eu tentei suicídio, eu me converti ao cristianismo, né, de forma que eu não me arrependo, foi a coisa mais fantástica desse mundo, né? No dia que eu levantei minha mão para Jesus, no dia que eu aceitei me submeter a esse Cristo, né, aos ensinamentos dele, foi uma emoção tão grande, foi uma coisa assim tão extraordinária que aconteceu na minha vida, dentro do meu coração, que o que acontece? Eu lembrando disso, né, foi uma experiência única. Eu acho que isso acontece muito com quem hoje é viciado em drogas, porque acho que a primeira vez que uma pessoa se droga, ela tem uma sensação única, né? E depois ela vai querer repetir. Então, assim, eu fui numas 5 igrejas diferentes para aceitar Jesus de novo, para eu sentir aquilo de novo, e não sentia. O Senhor não me quer mais, só me quis naquele dia. Não, foi uma experiência única e eterna, sabe? Que tá aqui no inconsciente das minhas células, que vão ser passada para os meus filhos, meus netos, bisnetos e etc. Então, quando eles estiverem vivenciando essa experiência, né, de aceitar Jesus, se essa foi a escolha deles, eu vou estar ali inconscientemente, né, nas células deles, vivendo esse momento novamente, porque é extraordinário, só quem viveu é que sabe. E depois que eu aceitei Jesus, né, até eu tomar o tiro e ser atropelada, o que acontecia? Tudo que eu vivi dos meus 20 anos para trás, eu estava repetindo de forma contrária, então parecia dos avessos, né? Então, talvez eu conte isso num outro vídeo, mas assim, eu não entendia, porque agora eu estou na igreja, agora eu aceitei Jesus, estou seguindo, estou sendo justa e honesta, e continuo tendo vazios, tristezas, angústia, repetindo padrões, chegando, né, a ponto de querer morrer novamente. Agora eu não tento me matar, eu peço a morte para Deus, né? Então eu pedia muito a morte para Deus, não queria viver mais aquela vida. E aí o que acontece? Eu contando tudo isso para vocês, chego numa conclusão, né, que eu quero compartilhar com vocês, é que religião não vai mudar a sua vida.
não vai mudar as suas escolhas. As religiões influenciam quem você é, influencia nas suas escolhas, mas o que você tem gravado no seu inconsciente de antes de você nascer, durante o seu útero, durante os primeiros 5 anos e no decorrer da sua vida, você vai repetindo padrões já pré-estabelecidos por você e pelos seus antepassados. Então, tudo que você vivencia hoje, que você não entende, você precisa ter o autoconhecimento. Inclusive, o autoconhecimento vai fazer você entender os seus pais, vai fazer você entender o seu padrasto e todas as situações que você passou. E mais maravilhoso de tudo é que você, fazendo o autoconhecimento, se conhecendo, sabendo quem você é, você vai quebrar de dentro de você, você não vai ser mais uma pessoa preconceituosa, não vai ser mais uma pessoa semitista, né, que não gosta de certas raças, você não vai ser mais uma pessoa homofóbica, né, mesmo sendo mulher, porque existem mulheres homofóbicas, e se você for fazer uma análise das feministas, você vai perceber que as feministas são homofóbicas. Vocês vão deixar de ser, sabe, uma pessoa que exclui pessoas. Você vai passar a olhar para pessoas que estão de uniformes de lixeiro e de estar toda engravatada, chique, maravilhosa da mesma forma, porque você vai ver ali atrás da roupa, da máscara, um ser humano, uma alma que teve tantos traumas, tantos problemas quanto você. E aqui na Terra, enquanto nós estivermos vivos, seja a pessoa que for, da direita ou da esquerda, o macumbeiro ou o crente, o judeu ou o africano, o indiano ou sei lá o que, né? O muçulmano e tudo mais. Todos nós passamos pelos mesmos padrões que os nossos antepassados, e todos nós ainda estamos aqui na Terra para se autoconhecer, porque tudo que acontece com a gente não tem nada a ver com lá fora, não tem nada a ver com lá fora, só aqui dentro. Se você está assistindo esse vídeo e veio assistir porque você me odeia, saiba que o seu ódio não tem a ver comigo, tem a ver com as suas experiências que você vê em mim. Então, o amor que você sente por mim é a mesma coisa, porque os sentimentos só mudam de nomes, porque os sentimentos são sentimentos. Então, todos nós sentimos. Ai, como é bom compartilhar isso com vocês, como é bom distribuir isso para vocês. E eu vou fazer mais 2 vídeos falando sobre 2 experiências que eu tenho e quero aconselhar vocês. 2 conselhos eu quero dar para vocês nos próximos vídeos em relação a esses fatos que eu vivi até os meus 20 anos de idade e que vai fazer muita diferença, não só para você, mas para os seus descendentes. Um beijo e até o próximo vídeo.